Meu nome é Paulo Roberto. Amanhã faço 61 anos, Parabéns! obrigado, e falo de São Caetano do Sul, aqui no Grande ABC. Paulo, você está na mesma cidade que eu. A gente podia ter feito essa entrevista ao vivo. Área presencial, quer dizer. Exatamente, é São verdade. Caetano do Sul. Qual bairro que você tá? Eu estou aqui no Santa Paula, é uma paralela da Avenida Goiás, aqui do lado da Secretaria da Educação, aqui que fica na Goiás. Que bacana, excelente. Eu tô aqui do lado do shopping, do Parque Shopping. Ah, eu sei onde fica. Legal. Então é próximo, né? São Caetano Próximo, é tudo pertinho. com certeza. Depois a gente pode marcar depois uma outra entrevista aí presencialmente. Vai ficar legal, Paulo. Tá combinado. Perfeito, então. Paulo, e eu preciso saber se o senhor é qualificado para essa entrevista, se você já alcançou aí o patamar de um analista tubarão, tendo em vista que essa é uma entrevista onde a gente faz a certificação, traz o estudo de caso ali como referência, como modelo, né, para as pessoas, para saber se o senhor já alcançou o patamar de um analista master. Então, quanto que o senhor fatura hoje como analista master de licitações? Flávia, assim, eu entendo que já sou qualificado, não é? E é uma grande honra para mim poder entrar nessa grade feita pela Diana. E hoje, sim, eu faturo em torno de R$ 11.000 por mês em comissões com licitações públicas. Em comissões, excelente, perfeito. E só para o pessoal entender, Paulo, você atua hoje praticamente como sócio, como empresário, é isso? Não, eu trabalho numa empresa Tá, global, tá, na área de licitação. tá. Então, eu sou um consultor de licitações públicas nessa companhia. Exclusivo dessa companhia, né? Exclusivo, exatamente. Exclusivo da companhia, perfeito, então. E Paulo, depois que você iniciou o método de analista master, só para a gente entender o contexto, você começou o método, você veio do zero, ou você já trabalhava com licitações? Flávia, eu vou contar uma história rápida aqui. Claro. No final de 1900, de 2009, não, no final de 2019, o CEO da firma que eu trabalho me chamou na sala dele e jogou na minha frente um bloco de folhas A4, acho que umas 80 folhas, e em cima escrito Lei 8.666. Nunca tinha ouvido falar disso, a maldita lei do capeta, não é? E aí ele falou para mim o seguinte, falou, Paulo, a gente está querendo implementar aqui na firma uma área de licitação. E eu gostaria que você nos apoiasse nessa implementação. E está aqui a lei, né? Dá uma lida nela e vamos trabalhar. Eu nunca tinha ouvido falar da lei, né? Já ouvia falar sobre licitações, né? Via de regra, tudo notícia ruim, né? Que a gente ouve quando você não está no meio, e aquilo me deu um certo desespero e, ao mesmo tempo, uma provocação, um desafio, não é? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aquele maço de folha A4 e li ela todinha. E aí, assim, é um linguajar jurídico, né, muito técnico. Alguma coisa eu compreendia, outras bagunçava a minha cabeça. E aí eu falei, pô, eu preciso de ajuda, porque para implementar isso numa empresa, lendo, porque na cabeça do CEO, para ele é tranquilo, lê a lei, vai lá e implanta, só ler e aplicar. E nós sabemos que não é bem assim, né? E então eu achei que eu precisava de ajuda. E aí eu fui buscar essa ajuda até que eu cheguei na Viana Consultores, não é? E aí esclareceu a minha vida e eu consegui já dar os primeiros passos. Bom, excelente, perfeito, Paulo. E você tem ideia de quanto você já faturou em licitações desde que você iniciou o método?
Eu comecei do zero, eu não sabia nada, e é lógico que quando a gente começou a prospectar essas empresas, não é? Eu não tinha conhecimento nenhum. O que me salvou foi um primeiro curso que eu fiz na Viana, que foi de técnica de pregoeiro. É um curso de 60 horas que eu fiz, foi o que me salvou, me deu assim mais ou menos uma segurança assim para atuar no pregão, mas eu ainda não tinha conhecimento global, né? Mas aquilo me ajudou bastante, né? E aí a gente já começou a participar e hoje, depois de 4 anos, a gente faturou na área lá em torno de 11 milhões de reais, né? É lógico que não foi só o curso de pregoeiro que deu sustentação nisso, né? Eu busquei mais conhecimento na Viana, fiz outros cursos lá, e aí sim eu consegui hoje ter, não vou dizer que conhecimento 100%, porque a gente está sempre aprendendo e a lei está toda hora mudando, né? Então a gente precisa estar conectado 100% acompanhando as mudanças nas legislações e está acompanhando para você ficar atualizado. Mas, para quem iniciou do nada, não sabia nada, e pegou ainda uma transição, né, da 8.666 para 14.133, né? E que para mim foi até legal, porque eu acho que facilitou para mim. E a gente faturou 11 milhões. Então, se a gente analisar bem, dá 536 mil reais de comissão, se a gente considerar uma taxa média de 5%, né? Então, eu acho bem vitorioso isso. Mas é importante eu citar, e eu sempre falo, que sozinho eu jamais conseguiria chegar nesse êxito, porque a licitação tem aqueles caminho das pedras, né? Onde você tem toda aquela técnica, você tem que ter conhecimento para impugnar, para poder questionar pregoeiro, e é uma coisa que também ficou muito clara para mim, a gente vê que o ente público, às vezes, não tem muito conhecimento, e isso gera uma segurança para você, que é consultor, quando tem esse conhecimento, né? Então você fala, opa, pera lá, ele está falando besteira, né? Então, foi uma trajetória que eu achei bastante vitoriosa e é um número que, na minha opinião, é um número bastante considerável e só não é maior por uma questão estratégica da firma, né? Mas Muito bom, Paulo. Resultado mais que significativo, né? E se a gente for analisar, Paulo, esses números que você falou, então você teve esse ganho ali em 4 anos, mais ou menos esses 11 milhões, mas você tem ideia, assim, de quanto tempo, depois que você começou a implementar ali o método mesmo, que você passou a faturar esses 11 mil, né, em comissões, acima de 10 mil por mês, depois que você iniciou o método? Ô, Flávia, eu posso dizer com certeza que foi a partir do momento que eu comecei a fazer o curso de técnico de pregoeiro, porque antes eu não tinha participado de nada. Então, eu fiz um curso de 60 horas, full time, devorando todo aquele material, e já tinha pregão na minha frente ali para a gente estar participando, para preparar a documentação, que eu não fazia ideia ainda. Então, o que eu tenho certeza é, se eu tivesse participado desse primeiro pregão sem ter essa base, provavelmente poderia ter sorte de amador, né? Mas provavelmente você não ia se sustentar, né? Dali para frente. Então, eu posso dizer que o método realmente foi a credencial que me deu para eu poder começar a ganhar esses pregões. Porque antes disso, eu nem sabia como entrar num Comprasnet, no e-licitações, não é? Eu até CICAF, BEC, eu falo, meu Deus, o que é tudo isso? E aí, o método, como ele é um método bastante didático,
material muito é, claro, focado, isso mesmo você não tendo um conhecimento global, mas a forma como ele é dada, de forma didática, focada e com exemplos, né, aquilo te dá já uma segurança para você operar naquele ponto focal, que era o pregão. Que a princípio eu entendia, falando, não, eu tenho que saber operar pregão. Mas mal eu sabia que eu tinha que estudar muito mais, né? Mas respondendo a tua pergunta, a gente só conseguiu chegar a esse resultado com esse curso de técnica de pregoeiro, que foi o primeiro. Se eu não tivesse feito isso, se tivéssemos ganhado o primeiro pregão, seria uma sorte, né? De aventureiro, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, é o que eu tenho, é o que eu acho, né? Que eu acho não, é o que eu penso sobre essa questão do método. Perfeito. E Paulo, só uma curiosidade, você fez o curso de pregoeiro com a Viana, você fez o formato EAD, online ou presencial, na época? EAD, tudo EAD. EAD. Então você pegou comigo mesmo, né, o primeiro curso? Sim, Ótimo, excelente. exatamente, Excelente. E exatamente. nós iniciamos em 2013, né? Na verdade, a Viena, a primeira empresa que iniciou no mundo do EAD. E lá em 2013 eram os cursos mais voltados realmente para servidores públicos. E depois a gente foi aprimorando essa metodologia também para o lado da iniciativa privada, né? Quem queria vender para o governo, aprimorando o método, né? Para chegar hoje na formação de analista master de licitações. Então, eu fico muito feliz que você já vem lá de trás, né? Desde da época ali da premissa, dos cursos de pregoeiros, né? E EAD também. É, Que bom, Paulo. Fico é. muito contente com isso Eu, daí. eu, eu cheguei a fazer também, antes, um outro curso numa Escola Nacional de Administração Pública, não é? Mas aquele curso me trouxe uma desmotivação muito grande, e me trouxe mais desespero ainda, porque era muito focado na questão jurídica, do direito administrativo, não é? Foi um curso que eu fiz EAD também, de 30 horas, não é? E aquilo ali eu falei, cara, não vou sair do lugar, não vou conseguir. E aí, pesquisando, eu encontrei a Viana. Aí, lendo o material, olhando tudo que a Viana tinha feito, a trajetória, desde quando surgiu com o senhor Mário lá atrás, né? E eu achei bonita essa história, né? Porque ele iniciou lá na Telesp, né? Ele começou também aonde não tinha nada e ele trouxe esse legado hoje. Falei, cara, eu acho que tá aí, eu acho que esse é o curso que eu quero fazer. E aí, quando eu entrei na técnica de pregoeiro, eu falei, porra, achei. Por quê? É aquilo, como eu já disse, é um curso totalmente focado, não é? Que traz informações abrangente, focado na prática e de uma maneira que qualquer pessoa consegue compreender. Não é necessário a pessoa ser advogada, não é? Ela pode ser qualquer um cidadão comum, não é? Mas o conteúdo, a maneira como você traz, como é feito, né? A metodologia, e isso facilitou muito. Tanto é que eu não fiz só esse curso lá, eu fiz outros cursos também, né? E o último que eu fiz foi a do MEC, e eu até já mencionei lá para o seu time, para o ano que vem, vou estar fazendo a pós, né? Excelente. Porque conhecimento é tudo, você tem que se manter atualizado, senão o concorrente passa em cima de você. Passa por cima, muito bom, Paulo. Inclusive, quando você começou a contar a sua história, me remeteu muito à lembrança da história do meu pai. São histórias bem parecidas, É, né? A diferença só é que o chefe dele, depois de uma briga de futebol lá, jogou na mesa dele e falou: "Ó, você tem um mês para implementar aqui as licitações na Telesp, senão você está no olho da rua. Ponto final, né? Inclusive, hoje, né, depois que passou tudo isso, ele ainda é amigo desse ex-chefe, eles vão almoçar juntos lá, porque foi graças a essa briga que ele deu é, passo aí no mundo das licitações, mas é muito parecida com a sua, que, olha, tá aqui,
se vira, né? Tá aqui na sua mesa, vamos implementar aqui na empresa, mas se vira aí. Aí você tem É, que buscar ali os instrumentos para você conseguir colocar, é, né? Iniciar esses processos. Mas é muito, muito parecida a história. é. Verdade. A minha sorte é que eu tive a Viana, né? Bom, Na época dele, não. Então, ele que construiu. Então, graças a ele, eu tive essa facilidade, né? Então, qualquer pessoa dedicada que se realmente se empenha, ela consegue hoje, com esse método que foi criado, consegue prosperar nessa área, né? Eu até comento que eu trabalhei muitos anos na área financeira, né? Trabalhei em bancos, trabalhei com consultoria, e aí, quando me apresentaram essa nova esse desafio, eu enxerguei uma nova profissão. Hoje eu me vejo numa nova profissão. Eu não penso em voltar na área financeira jamais, não é? Eu quero é continuar na área de licitação, porque ela traz uma profissão, não é? Então, qualquer pessoa que sai do meio acadêmico, se ela quer ter uma profissão, quer ser empreendedor, né? Ela utilizando-se, se estruturando, fazendo cursos, né? Focados, a pessoa consegue empreender com licitações, né? Então, para mim, foi um desafio e, ao mesmo tempo, a apresentação de uma nova profissão que jamais havia pensado em ter, né? Então, eu fico muito satisfeito com isso, de ter sido apresentado a Lei 8666 e hoje ter abraçado isso e não querer sair mais desse ramo. perfeito, Paulo. Isso já remete até à próxima pergunta que eu ia te fazer, que é como é que você se sente hoje com esses resultados que você tem nessa área? Então, eu me sinto bastante satisfeito, né? Porque hoje, depois de 3 anos, eu estou mais seguro, né? Estou sempre aprendendo, porque, como eu falei, o conhecimento é tudo e você precisa se manter atualizado. Não adianta você fazer um curso pontual e achar que pronto. Pelo contrário, se você achar que é isso, melhor até parar. Você precisa estar atualizado para você ter sucesso, não é? Então, eu estou bastante seguro com isso. A minha ideia, como eu falei, hoje eu tenho 61 anos, trabalho numa empresa global e devo me aposentar em breve, não é? E eu não passa na minha cabeça me aposentar e achar que a vida terminou. Porque daí vem outros problemas. Você fica doente, você fica aborrecido, né? Então, a minha ideia é continuar com essa profissão, né? De forma independente, empreendendo, né? Então, é uma construção também que eu estou fazendo para o futuro, né? Porque se você acha que aposentando você fica parado e não faz mais nada, para mim, isso não funciona, né? Porque eu sempre trabalhei e eu não me vejo dessa forma. E uma forma de eu continuar trabalhando vai ser focado nessa área, né? E eu estou bastante satisfeito porque eu quero continuar me atualizando, né? E focado nessa área, para que quando eu sair, né, me aposentar, eu continuar de uma forma independente no segmento. Excelente, Paulo. E eu não preciso nem perguntar. Quando a pessoa fala, olha, eu vou me aposentar e vou continuar trabalhando, é porque você ama o que você faz, né? É uma profissão que Não tenha é dúvida. realizado, que você está feliz. A verdade, você fica infeliz se você parar, de trabalhar com licitação. Essa é a verdade. Verdade. Você sabe que quando eu participei do meu primeiro pregão, eu tinha medo, né? Tinha medo de fazer algo errado, tal. E dava aquele fio. Até hoje eu tenho aquele fiozinho que dá aquela, né? Mas hoje eu tenho a segurança de que eu sei fazer, né? Então, eu continuo ainda tendo aquela
né? Aquele friozinho que dá, porque você está participando com várias outras empresas, tal, e é muito motivador isso. Eu acho que isso que gera, acelera essa vontade, né? De estar participando, de estar disputando, e ali vai vencer quem realmente tem a melhor estratégia, tem o melhor conhecimento, e quando você já traz isso contigo, te dá uma segurança. Você pode até perder, mas aí você vai compreender melhor, você vai entender toda a situação e vai se planejar melhor na próxima. Então, é muito gostoso isso, e não dá para falar, "Ah, eu não quero mais isso, né?" E eu tenho o meu filho também, que eu estou trazendo ele comigo nessa jornada, né? Ele tem 23 anos, falou, não, não, vem aqui, vamos começar, não é? Porque é uma profissão, é aquilo que eu comentei, né? É uma profissão e ela é bem lucrativa se você estiver bem preparado. Perfeito, excelente. Já tem planejamentos então para o futuro com o filhão aí. Fico feliz ali por esse resultado. E já que a gente falou do futuro, Paulo, só para o pessoal que está assistindo aqui, eu sempre gosto de falar que os exemplos que são a referência, que motivam, então muitas pessoas que você nem vai conhecer vão assistir, estão assistindo essa entrevista e vão assistir também essa entrevista futuramente e vão levar o Paulo como referência, como modelo delas para também alcançarem ali os resultados. Então você até já começou a contar, você contou da empresa, tudo, mas se você pudesse fazer um breve relato, quem que era o Paulo antes da licitação, né? Da onde que o Paulo era, o que que o Paulo fazia? Um breve resumo só para a gente entender como é que você parou aí no, Tá, no mundo da licitação. tá bom, não, claro. Bom, eu trabalhava na área financeira, eu é, logo no início da minha carreira profissional, eu entrei na numa empresa de auditoria externa, fiquei 3 meses lá, estava fazendo faculdade na época ainda, já estava aqui em São Paulo, porque eu era do interior de São Paulo e vim para cá com 16 anos, né? Então, comecei a fazer a faculdade, fui fazer um curso de trainee numa empresa de auditoria externa, aí eu acabei entrando na auditoria interna do Banco Itaú, fiquei lá vários anos, viajei o Brasil todo, depois eu migrei para a auditoria do Banco BCN, hoje ele não existe mais, o Bradesco acabou comprando o BCN, né? Aí, com essa incorporação, eu fui para o Bradesco, também atuando na área de auditoria interna, né? Morei em alguns estados pelo banco, em Belém, morei em Manaus, depois voltei para São Paulo. Aí eu saí e fui trabalhar com consultoria de negócios, prestando serviços contábeis, financeiros para a empresa, já nessa empresa global que eu estou trabalhando hoje, né? E aí eu trabalhei vários anos como consultor até 2020, ali, comecei em 2020, eu ter sido apresentado gentilmente pela pela para a lei, fui apresentado para a lei 8.666, né? E aí realmente minha trajetória fez mais sentido. Falei, porra, aí, aqui que realmente eu quero. Mas no passado foi dessa forma, né? Sempre na área financeira, e como eu mencionei, não tenho pretensão nenhuma de voltar, passado é passado, serviu como um apoio, subsídio legal, aprendizado bacana, mas a licitação realmente é algo fantástico. Gostaria de ter sido apresentado bem antes, né? Gente, parabéns pela trajetória, Paulo. Trajetória, história de vida linda aí, né? Com tantos frutos. Então, eu te dou os parabéns pelos resultados, te dou parabéns pelo seu comprometimento, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma história aí de muita motivação para muitas pessoas que vão assistir essa entrevista hoje, amanhã e futuramente. E, Paulo, eu sou bastante Claro. curiosa. Eu queria só saber o seguinte: quando você viu lá, se deparou com o treinamento, né, a formação lá de analista master, teve alguma coisa que te impediu, te bloqueou em primeira mão de entrar para a turma? Me gerou uma dúvida assim, o que eu procurava conhecimento.
E aí, quando você pesquisa, tem muita coisa na internet. Hoje tem muito mais, né? Hoje os caras vendem curso aí como commodities, né? Curso de R$ 17. Não que não sejam bons, mas tem muita coisa lá. E eu me deparava com muita coisa. E aí, quando eu cheguei na Viana com consultores, falei, pô, mas será que ela vai entregar aquilo que eu estou precisando, que era a minha necessidade naquele momento? Era, eu quero aprender a operar pregão. Era uma necessidade pequena, específica, não é? E aí gerou aquela dúvida, né? Mas o que que eu fiz? Quando eu comecei a comparar com os outros cursos que eu tinha visto, eu vi que a Viana apresentava um material melhor estruturado. Você percebe que quando você ouve a fala das pessoas, dos comentários, você via que tinha conhecimento, tinha embasamento, né? Falava e comprovava a entrega, diferente de outros que falam, não, você vai aprender, vai ganhar isso, aquilo, e lá não, é um curso que te falava técnico, te falava o que você ia conseguir ou não. Então, eu acho que isso que me deu a segurança, é o conteúdo, é realmente o material focado e o conhecimento técnico, né, que eu acho impressionante. E até hoje, eu vou falar assim, eu não conheço ninguém, nenhuma escola, nenhum curso que entregue um conhecimento técnico válido, valioso, quanto a Viana entrega. E olha que eu vi vários cursos, cursos de Brasília, cursos, enfim, e tem vários cursos que nem vale a pena você ver, que você vê que né, o cara vai te entregar um book e nada. Então, a Viana realmente, eu acho que no mercado, Flávia, é a que se destaca, é o que realmente entrega. E outra, né? Ela traz o conteúdo técnico, né, da lei, explica, mostra. Então, eu acho que isso fez com que me motivasse a falar, pô, eu acho que esse curso aqui vai dar certo, né? E aí eu acertei de cheio, né? Aí depois eu fiz o analista master, fiz o analista master BBB, e outra, né? Nesses últimos 4 anos eu venho renovando o curso com a Viana, porque eu me sinto, não é que eu me sinto inseguro, mas eu tendo acesso ao conteúdo, isso me dá segurança, porque qualquer dúvida que eu tenho, eu corro lá e, ó, dito e feito, eu acho que o que eu procuro, né? Então, isso é muito interessante, né? E não tem, e olha que eu procuro, e não tem no mercado nada parecido com a Viana. Se tivesse, eu falava, mas não tem, né? Não tem. Paulo, que Então, bom. parabéns, parabéns, porque isso requer muito trabalho, estudo, né? Dedicação de vocês, de manter a plataforma toda atualizada, e é um vasto material que é grande, é muito trabalhoso, eu sei como é que é, mas então, meus parabéns. Que bom, Parabéns. Paulo. Fico feliz demais em ter esse feedback, em ter esse retorno de verdade, de coração. Significa que eu estou no caminho certo. Então, eu te agradeço do fundo do coração por Sim, dar claro. esse feedback aqui para a gente, viu? E só para ir indo aqui, encaminhando para o final da nossa entrevista, Paulo, você teve alguma dificuldade quando você começou a aplicar o método? Não tive, eu tive a insegurança de principiante, Tá. né? Isso não quer dizer que eu tive dificuldade, porque o material me dava o conhecimento, o passo a passo, vamos dizer assim, né? Dava o fluxograma, ó, você faz isso, faz aquilo, tal. Então, não tive dificuldade nenhuma quanto o método passo a passo, mas tive a insegurança de principiante, né? Mas que foi superada com esse passo a passo, com essa metodologia que me deu a segurança de fazer o primeiro pregão e de continuar até hoje.
bom, excelente, excelente. E Paulo, o que que você diria sobre o método Viana a uma pessoa que ainda não conhece o método e te perguntasse sobre ele? Eu diria, faça, simplesmente faça. Para de pesquisar, não gaste tempo, não gaste dinheiro com outros métodos, faça e depois me conta. É exatamente isso, porque é onde ele vai encontrar tudo o que ele precisa para poder atuar na área, né? Desde o início até sendo um sênior, né? Ele encontra na Viana. Então, é isso aí. Vai e faça, meu filho. E não faça mais perguntas. E depois me fala. Perfeito, Paulo. Fico muito feliz com o resultado. E tem alguma coisa que eu não te perguntei e você gostaria de comentar para finalizar aqui a nossa entrevista? Olha, Flávio, eu acho que a gente abordou os principais pontos aqui da nossa conversa, né? Mas tem um ponto que eu gostaria de deixar aqui, é que para aqueles que querem atuar na área de licitação, que se mantenham atualizados, que estudem, busquem qualificação, porque é isso que vai consolidar esse empreendedor no mercado, seja ele um consultor interno de uma empresa ou seja ele dono da sua própria empresa, né? Então, é buscar conhecimento sempre. É isso que vai dar a garantia de que ele vai realmente sobreviver nesse mercado.